de autores parciais ou de coautores parciais ou funcionais. Isso. Tudo isso analisado na perspectiva da divisão funcional de tarefas. Eu tenho um texto aqui muito pequeno. O meu voto, já faz algum tempo que eu proferi o meu voto, né, precisamente uma semana, mas eu creio ter deixado bastante claro, bastante explícito, não é? Que o autor intelectual, o mandante, o controlador, o organizador é autor e não participe. Vossa Excelência deixou muito claro. Eu inclusive transcrevo um fragmento dessa passagem do seu voto no meu voto. Apenas não o li, tentando buscar, digamos, fazer um resumo e destacar alguns pontos que me pareciam realmente importantes. Mas eu fiz constar do meu voto essa passagem que Vossa Excelência destaca com muita propriedade, precisamente esse aspecto. A contribuição que eu pretendo dar é a seguinte: como nós, por maioria expressiva, já dissemos que os acordos foram celebrados agentariamente, o advérbio é meu, mas na verdade acho que a maioria votou assim. Quem desempenhou o papel de articulador, de coordenador, de mentor desses acordos? Aí eu vou ler declarações de José Disseu, as páginas 16, 639 dos autos. Durante 13 meses, nesse papel de articulador político, qual foi a sua atividade? Disse a magistrada. O que o senhor fez efetivamente nesses 13 meses como articulador político do governo? Resposta. O papel do articulador político do governo é levar que o governo tenha uma maioria na Câmara e no Senado, que aprove os seus projetos, que haja uma interlocução com os líderes dos partidos, com as bancadas, com os prefeitos, com os governadores, com a sociedade, para que o governo consiga executar o seu programa. A minha atividade como articulador político era receber, fazer reuniões, ir ao Congresso com os líderes do governo, com os líderes do partido, com a oposição, também muitas vezes com a oposição, para que o governo aprovasse no Congresso ou prestasse esclarecimento, ou fosse fiscalizado, ou respondesse a questionamento, a denúncias. Esse era o papel que eu tinha e tenho até hoje. O articulador político do governo, ministro articulador político do governo. Me reunia com praticamente todos os partidos para formar a base dos partidos que eu já citei. E vem nominando, vem individualizando os acordos que fez com cada um dos partidos, inclusive os objetos da denúncia do Ministério Público. E eu fui pensando, né, dos depoimentos, esse papel de primeiro-ministro extremamente concentrador de poder político. Quanto a Marcos Valério, inicialmente o réu José Disseu negou maior aproximação com ele. Mas à medida que o interrogatório prosseguia, o que se revelou aqui foi uma pluralidade de vezes de encontro. Ou seja, aquele encontro com o Banco Rural, aquelas tratativas com o BMG, a viagem a Portugal, não é? A indicação por Delúbio Soares dos parlamentares que recebiam propina, aquele depoimento de Emerson Palmieri lá na CPMI, que a cada interlocução com José Genuíno e Marcos Valério confirmou isso também, e com Delúbio Soares havia um telefonema ou de Jesuíno ou de Delúbio Soares para José Disseu. Ou seja, José Disseu não fazia relatórios, alguém fazia relatórios para ele. Eu tenho aqui um texto de Wellington César Lima e Silva, que é um jovem penalista e procurador de Justiça, Geral de Justiça da Bahia, sobre o domínio do fato, funcional do fato, que deixa bem claro que é impossível na investigação criminal, nesse tipo de criminalidade macro, não é, de que falou, e emparceirada de que falou o ministro Celso de Mello, é impossível deixar de perguntar quem era o inspirador, quem era o garante, quem era o fiador, não é, desse verdadeiro esquema.
e quem, se saísse do esquema, levaria ao desmoronamento dele. Porque, no fundo, estamos procurando qualificar protagonizações, não é? E papéis de protagonista e papéis de coadjuvante. Quem exercia papel de centralidade? Quem exercia papel de lateralidade? E me parece que os autos, a partir, como eu estou dizendo, ministro Celso Mello, a partir das declarações prestadas pelos próprios réus. Aqui a prova é direta, é robusta nesse sentido. Os encontros com o presidente da Brasil Telecom, o encontro aqui, não é, agendado por Marcos Valério com o presidente do Banco Espírito Santo, o encontro agendado por Marcos Valério no Hotel Ouro Minas, e por aí vai. No depoimento de José Disseu, de José Genuíno, eu até acho, honestamente, que o papel de centralidade de José Genuíno está abaixo do papel de centralidade de José Disseu, mas também a confissão de que Marcos Valério frequentava as sessões do PT, Marcos Valério chegou a pagar, Marcos Valério, ele, pessoa física, pagar débito do PT. Foi Delúbio quem procurou Marcos Valério para buscar um esquema, não é, de obtenção de recursos para pagamento de dívidas de campanha. José Genuíno disse que encontrou o partido endividado, Disseu disse que não deixou o partido endividado. Há contradições, né, nos respectivos depoimentos. Quem fez o cadastro no Banco Rural e no MG do Partido dos Trabalhadores foi José Genuíno, na companhia de Delúbio Soares. Quem assinou o empréstimo também no BMG e não só no Banco Rural, um empréstimo um pouco menos de 3 milhões. Quem assinou o empréstimo originário foi José Genuíno como presidente do partido, Delúbio como tesoureiro e Marcos Valério como avalista. Ou seja, os três participaram, tal como no banco, no empréstimo junto ao Banco Rural. Os três participaram da formação do mesmo ato jurídico. Nas renovações, o mesmo fenômeno aconteceu. Marcos Valério saiu e os outros dois ficaram. E José Genuíno passou a figurar em duas situações, uma como presidente do partido e outra como avalista do empréstimo. Ou seja, quando eu leio, ministro Celso de Mello, os interrogatórios de Delúbio Soares, praticamente assumindo tudo, só não assumiu que recebeu os 500 mil reais, mas há testemunhas dizendo que o Delúbio Soares recebeu sim de Marcos Valério 500 mil reais e que essas testemunhas entregaram em mãos de Delúbio Soares esses valores. Então, eu não preciso sequer da teoria do domínio do fato em rigor. Porque esses elementos de informação permitem uma exata recomposição histórica dos fatos e dos eventos delituosos, tais como eles efetivamente ocorreram. E essa é precisamente a função da prova penal. Permitir uma restauração, uma recomposição histórica